Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Os 10 Mandamentos, de 19 a 23 de junho de 2023. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Record TV. Atenção! A novela vai ao ar a partir das 15 horas e 30 minutos. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de segunda-feira, 19 de junho de 2023. Abiú implora para Simuti salvar sua mãe. O aprendiz de sacerdote se prepara para cauterizar a ferida causada pela espadada. Caleb tenta confortar Abiú e Tamar. Abigail passa mal ao saber que o acampamento foi atacado por soldados amalequitas. Zuri e Emir contam ao rei Amaleque sobre o atentado aos hebreus. Moisés, Arão e os outros hebreus retornam ao acampamento. Eles estranham o comportamento das pessoas e desconfiam que algo aconteceu. Arão descobre que sua mulher foi ferida e corre para vê-la. Preocupado, Datan diz que precisa ver Safira. Arão chora ao ver Eliseba agonizando. Zelofeade tenta acalmar Abigail. Datan fica aliviado ao ver que Safira está bem. Abirão critica Moisés e Safira defende o libertador dos hebreus. Eleazar se culpa pelo que aconteceu com Eliseba. Triste com o estado de saúde de sua cunhada, Moisés faz uma oração para Deus. O libertador descobre que o acampamento foi atacado pelos amalequitas. Ele diz que precisarão contra-atacar e começa a montar um exército com alguns hebreus e egípcios. Em conversa com os filhos, Corá conta sobre a descoberta de água. Oséias convoca os hebreus para uma guerra contra os amalequitas. Todos se propõem a lutar. Jairo e Apuque admiram a coragem de Oséias, mas o feitor se recusa a lutar com os hebreus. Moisés avisa que irá subir a colina para falar com Deus novamente. Miriam diz que Eliseba está piorando. Arão se despede dos familiares e diz que precisará acompanhar Moisés. Radina encontra com Gaige, Simuti e Leila na cozinha do acampamento. Ela avisa que Moisés está organizando um ataque aos amalequitas. O libertador reúne os homens para iniciar um treinamento com espadas. Abigail se anima ao notar o bebê se mexendo na barriga. Moisés separa os homens em duplas e começa a treiná-los. Simuti, Gaige e Shibali se oferecem para lutar, mas o profeta diz preferir que eles fiquem no acampamento. Azeru e os outros soldados egípcios oferecem ajuda para treinar os outros homens. As duplas começam a trocar golpes, mas se saem muito mal. Arão diz que terão muito trabalho pela frente. Eliseba piora e Leila chora preocupada. Moisés segue treinando os homens do acampamento com espadas. Eudade admira a desenvoltura de Oséias no treinamento. Abirão, Datan e Corá dizem que não conseguirão vencer os amalequitas. Arão se prepara para seguir na missão com Moisés. Ele se emociona ao se despedir de Joquebede e Eliseba. O rei Amaleque ordena que seu exército ataque o acampamento dos hebreus. Ana chora ao se despedir de Oséias. Eles trocam juras de amor. Leila pede para Bezalel ficar no acampamento, mas ele se mostra decidido e diz que lutará pelo seu povo. Os filhos de Arão se preparam para a guerra. Corá se mostra indignado por ter que lutar. Apuque avisa que ficará no acampamento. Moisés lidera o grupo e eles partem para a guerra. Os soldados amalequitas se preparam para atacar novamente o acampamento. Determinados, Moisés e os guerreiros hebreus seguem para a batalha. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de terça-feira, 20 de junho de 2023. Nadab mostra o local por onde os soldados amalequitas fugiram. Moisés avisa que todos deverão esperar o momento certo para atacar os inimigos de surpresa. O libertador diz que seguirá para outro ponto com Uré, Arão para fazer uma oração. Abirão, Datan e Corá criticam a atitude de Moisés. Gaige sente-se culpado por não ter ido ao combate. Shibali elogia a beleza de Ana e ela diz que ama Oséias. Apuque vê a filha conversando com o rapaz e diz que ela deveria escolhê-lo. Safira, Judite e Eudade se preocupam com o estado de Eliseba. Safira se oferece para cuidar de Finés. Simuti avisa que é mulher de Arão, não piorou. Joquebede diz acreditar na bondade das pessoas. Safira cuida de Finés e diz para Judite que sonha em ter um filho. Apuque avista a esposa conversando com Safira e se aproxima. Judite apresenta a amiga ao marido. O feitor cobiça a moça na frente da esposa. Judite tenta disfarçar o ciúme e Safira fica constrangida. Leila, Abigail e Eudade se mostram ansiosas com Moisés e os outros hebreus. No local da batalha, Oséias e os outros se preparam para surpreender os amalequitas. Datan diz não acreditar na competência de Moisés.
Oseias encoraja seu povo. Do alto da colina, Moisés, Hur e Arão avistam o exército amalequita se aproximando. Oseias manda todos assumirem suas posições. Moisés pede a ajuda de Deus. Ao avistarem os hebreus, os soldados amalequitas debocham. Oseias comanda o grupo e ordena o ataque. Hebreus e amalequitas correm na mesma direção. Hur e Arão observam aflitos. Os dois povos se encontram e iniciam a batalha. Eles se enfrentam. Oseias mata um soldado inimigo. Eliseba recupera a consciência e pergunta sobre Arão e os filhos. Amir e Zuri reconhecem a coragem dos hebreus. Eles seguem batalhando. Auliabe atinge um soldado amalequita e salva a vida de Zelofeade. Oseias luta e incentiva os outros a continuarem o combate. Moisés continua orando a Deus. Gege aconselha Shibale a esquecer Ana. Judite reclama com o marido sobre a cantada que lhe deu em Safira. Apuque confessa que conheceu a moça na casa de Senete. Judite fica perplexa com a revelação sobre Safira. Ana diz que Jairo não pode se sentir superior aos hebreus. Bina magoa Safira ao dizer que só um milagre fará com que a irmã engravide. Em conversa com Radina, Simuti comenta o amor que sente por Caroma. Eliseba pede para falar com Arão e os filhos. Oseias luta bravamente contra os amalequitas. Bezalel é ferido no braço e grita de dor. Arão avista os inimigos avançando sobre os hebreus. Sem forças, Moisés mal consegue erguer os braços para orar. A batalha entre amalequitas e hebreus continua. Oseias lidera o grupo dos hebreus, que lutam bravamente contra o forte exército inimigo. Os hebreus começam a perder a guerra, muitos morrem vítimas dos duros golpes dos amalequitas, que são liderados pelo general Amir e pelos soldados Uri. As mulheres começam a se desesperar com a demora dos maridos. Exausto, Moisés segue com os braços clamando por Deus. Novela Os 10 Mandamentos. Capítulo de quarta-feira, 21 de junho de 2023. Arão permanece ao lado do irmão e junto a Hur seguram os braços do libertador apontando-os para o céu. Os hebreus recebem uma força divina e voltam a lutar bravamente contra os amalequitas, mas desta vez virando o jogo. Nadab se depara com Zuri, o homem responsável por ferir sua mãe Eliseba e segue para se vingar. Horas de luta se passam e os amalequitas voltam a virar o jogo. Muitos hebreus começam a tombar. Moisés, Arão e Hur não suportam mais ficar com os braços erguidos e resolvem usar uma pedra para usar de assento. Confiantes, os três seguem orando. Diante da grande ameaça, os hebreus recebem novas forças e lutam bravamente. Finalmente os hebreus vencem a batalha. Simuti cuida dos ferimentos de Eliseba, que recebe a visita de Ana. Ela pede para cuidar de Oseias e dá a bênção pela união dos dois. Hebreus vencem a batalha e comemoram. Deus conversa com Moisés e diz que irá arriscar a memória de Amaleque. Eliseba se sente ainda mais fragilizada e recebe a visita de amigos. Joquebede diz a Eliseba que sempre a teve como uma filha muito querida. As duas se abraçam muito emocionadas. Apuque mente a Shibale dizendo que Ana fala muito dele, surpreendendo o rapaz. Judite diz a Safira que não gostou da forma como Apuque olhou para ela. Bina ouve a conversa e provoca a irmã. O rei Amaleque fica indignado com a derrota. Moisés pede ajuda para sepultar os corpos antes de voltarem para o acampamento. Os hebreus voltam ao acampamento vitoriosos, mas arrasados com tantas baixas. Eles são recebidos com festa pelas mulheres. Bina diz a Datan que Apuque tem assediado Safira. O hebreu fica nervoso e vai até a barraca de Apuque e dá um soco na cara dele. Os dois começam uma briga violenta mas são interrompidos por Corá e Abirão. Nadab, Eleazar, Itamar, Oséias, Abiú e Arão conversam emocionados com Eliseba. Eliseba se despede do marido e dos filhos, mas Arão não aceita a morte da mulher. Miriam pede para ele ter calma e diz para não culpar Deus por isso. Eliseba chama Arão novamente para o quarto. Eles trocam juras de amor e Eliseba morre. Arão solta um grito de dor com a morte da mulher. Arão grita, desesperado com a morte de Eliseba. Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e Oséias se olham apavorados. Miriam e Joquebede escutam o lamento e choram abraçadas. Moisés fica arrasado pela dor do irmão. Arão chora de dor com a perda da esposa. Furioso, Datã é contido por Corá e Abirão. Ana conversa com Radine e lamenta a atitude do pai. Abigail e Zelofeade se emocionam ao descobrirem que Eliseba morreu. Joquebede e Miriam preparam o corpo para o enterro. Arão questiona Deus pelo falecimento de sua esposa.
Judite aplica uma compressa no olho roxo de Apuki. O egípcio faz ameaças a Datã. Ana chega e surpreende a todos ao contar que Eliseba está morta. Moisés abraça Arão para confortá-lo. O dia amanhece no deserto e os hebreus iniciam o cortejo fúnebre. Todos do acampamento acompanham o sepultamento de Eliseba. Datã e Apuki trocam olhares, se estranhando. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quinta-feira, 22 de junho de 2023. Safira percebe e cutuca o marido. Arão discursa sobre a esposa e todos se emocionam. Gaiji conversa com Simut e Radina. O cozinheiro explica como é a crença dos hebreus em relação à morte. Uri e Leila se recordam de Nutimir e Uri. Miriam diz estar preocupada com o irmão. Arão chora ao se recordar de momentos ao lado de Eliseba. Nadab, Itamar, Abiú e Oséias tentam se fortalecer para superarem a morte de sua mãe. Inês e Eleazar sentem a falta de Eliseba. Ana se impressiona com a fé de Oséias e eles trocam juras de amor. Judite diz estar decepcionada com Apuki. Moisés diz sentir falta de Zípora. O libertador pede para Caleb chamar Oséias. Jairo questiona Ana sobre sua ausência. Caleb encontra com Oséias e dá o recado de Moisés. Datã se desentende com Safira e a humilha. Bina não gosta de ouvir os comentários de Abirão e Corá sobre sua irmã. Corá assume para Abirão que não se deitou com Safira. Leila e Gaiji conversam enquanto passeiam pelo acampamento. Moisés avisa para Oséias que Deus o orientou a colocá-lo como líder diante de todos. O libertador diz que precisará mudar o nome de Oséias. Eldad e Zelofeade elogiam o poder de liderança de Moisés. Deixa Miriam sem graça ao elogiar sua voz. Gaiji aconselha Shibali a esquecer Ana. A coluna de nuvem começa a se mover e Moisés diz que Deus está mostrando que é hora de partir. Com o acampamento desmontado, todos se preparam para partir novamente. Moisés discursa e avisa que Oséias passará a se chamar Josué. Um mês se passa e o povo hebreu chega ao deserto de Sinai. Aholiabe, de guarda ao pé do monte, percebe a aproximação de um grupo de pessoas. Jetro, Zípora, Ada, Damarina, Jaque, Giros e os filhos de Moisés chegam ao acampamento dos filhos de Israel. Josué organiza uma fila de hebreus que desejam ser atendidos por Moisés. Aholiabe entra na tenda do libertador e avisa que Jetro e seus familiares acabaram de chegar ao acampamento. Moisés fica surpreso com o aviso de Aholiabe e emocionado sai ao encontro de sua família. Ansiosa para conhecer a nora e os netos, Joquebede decide ir atrás de Moisés. Finalmente o casal se encontra emocionados se jogam um nos braços do outro. Triste com a perda de Eliseba, Arão não sente fome e Eleazar insiste para o pai se alimentar. Eleazar se preocupa com o comportamento do pai que não consegue reagir à morte de Eliseba. Moisés fica radiante ao rever os filhos, as cunhadas e Jetro. Joquebede se aproxima e Moisés apresenta a mãe a Zípora e aos demais. Josué diz a Ana que Arão voltou a se revoltar contra Deus e que precisa abrir o coração para superar a morte de Eliseba. Nadab, Itamar e Aholiabe se encantam com as irmãs de Zípora. Abirão comenta com Corá sobre a beleza de Zípora. Miriam conhece a cunhada e faz elogios a Zípora. A notícia da chegada de família de Moisés se espalha pelo acampamento. Ada, Jaque, Giros e Damarina se encantam por Josué, mas Miriam diz que o rapaz já é comprometido. Jetro e Moisés conversam e se mostram muito felizes com o reencontro. Jetro fica impressionado com as histórias de Moisés sobre a libertação dos hebreus. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de sexta-feira, 23 de junho de 2023. Pede a Miriam que toque um pouco de harpa. Uma grande festa tem início. Apuki diz que não faz questão de conhecer Jetro e as filhas. Simut, Gaiji e Shibali se arrumam para ir à festa e notam que Radina está desanimada. Distraído, Simut tromba com Jerusa e os dois quase caem no chão. Os dois discutem de forma engraçada. Jetro conversa com Arão e diz que sentiu muito quando perdeu a esposa e sozinho teve que criar 7 filhas. Arão se mostra curioso e pergunta como conseguiu superar a perda da mulher. Jetro diz que Deus é a resposta, e do amor pelas filhas. Diz que Miriam tem a voz mais bela de todo o acampamento, deixando Joquebede e Moisés intrigados. Uma enorme fila de hebreus se forma em frente à tenda de Moisés e esperam para serem atendidos. Jetro fica curioso e pede para acompanhar os atendimentos. Deus se manifesta a todo o povo. Moisés sobe ao monte Sinai, onde fica na presença de Deus, quem lhe entrega as pedras com os 10 mandamentos.
Devido à demora de Moisés para retornar, o povo desiste de esperá-lo e pressionam Arão para fazer um falso Deus. Cedendo à pressão, Arão faz um bezerro de ouro com as joias que o povo tem. Eles dão início a uma festa muito barulhenta para adorar o bezerro como seu Deus. Deus avisa a Moisés que ele deve descer imediatamente e cuidar do seu povo. Ao ver o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés se enfurece e quebra as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus. Fim da primeira temporada. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Os 10 Mandamentos é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Os 10 Mandamentos, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.